Então você disse assim que os daimons são frutos da cabeça, da mente imaginária do magista, que isso está apenas na cabeça dele. Vamos dar uma lida no Lemegeton? Eu peguei algumas partes para vocês, grifei, inclusive para você, Nino, porque eu acho que você não leu o Lemegeton. Eu acho que você não leu a Clavícula Salomonis. Sabe aquela lá de 500 páginas? Você não leu. Por isso que eu digo que você não fez uma evocação Goécia. Porque você não conhece sequer os princípios, o pano de fundo, o que te dá autoridade espiritual como pano de fundo, como guardiania, para fazer a evocação em um ritual de Goécia Salomônica. Você desconhece no que esse sistema é baseado e por que ele foi tão difundido e é até hoje. Todo o trabalho de Agripa, por exemplo, um mago de 1500, estava baseado nas clavículas de Salomão. Eliphas Levi diz que foi um dos livros que mais influenciou a sua carreira mágica. Então dizer que este livro é uma mentira é errado. Tá? Então assim, duas verdades igual ovo convivem juntas. Existiu sim muitos grimórios que foram atribuídos a Salomão que nunca foram escritos por Salomão. Houveram manuscritos onde havia pequenas percepções, pequenos resquícios, indícios de que aquele grimório, de que aquele manuscrito podia sim estar se referindo às práticas mágicas do rei Salomão. Então, essas duas verdades não invalidam a outra. Então não é porque tem muito picareta no mundo que todo mundo é picareta. Não é porque todo mundo faz uma coisa errada, uma pessoa faz uma coisa errada, todo mundo vai fazer aquilo errado. Então a gente não pode generalizar e acreditar que Samuel Liddell, esse senhor que está aparecendo na tela, um homem muito sério, um maçom de alta graduação, uma pessoa que levava o ocultismo com muita seriedade, não iria inventar isso de uma hora para outra. Então assim, como está neste livro original, que inclusive um deles eu tenho aí, foi comprado pela Universidade de Oxford. Você imagina, gente, que este livro foi parar em duas universidades para que fosse explorado, estudado pelos professores, alunos, arqueólogos, e foi adquirido, comprado, pagaram um bom preço por esse manuscrito em hebraico, e ele está, a primeira parte dele toda em inglês, que eu fiz a tradução, né? Coloquei aqui também, e a outra parte em hebraico está praticamente toda ilegível, porque é um manuscrito muito antigo, que houve uma decomposição. Mesmo assim, interessou a Universidade de Oxford, né? E também a outra universidade, se não me engano, do Canadá. Eu posso mandar para vocês, aqueles que acompanharem as aulas até o final, é só escrever para mim que eu mando o original para vocês em PDF e vocês aí confiram isso. Então assim, eu acredito que você, Nino,
você não leu o Lemegeton e não leu a Clavícula Salomonis. Você não leu. Como você não leu, talvez falte esse conhecimento místico, cabalístico, esses ensinamentos que estão no Zohar, no Talmud, no Taná, que estão em Atos de Salomão, que estão aí em livros que você mesmo viu aí o Rabino dizendo que Salomão escreveu diversos livros que não estão nas escrituras. Tem diversos livros escritos por Salomão. Toda a comunidade judaica reconhece isso. Não fique preso somente a Eclesiastes, a Cantares de Salomão e ao livro de Provérbios, porque Salomão escreveu sim outros livros. Ele escreveu, por exemplo, sobre a medicina das plantas, e ele escreveu outros livros também que o próprio Rabino, você viu aí, que citou, falou, e ele inclusive tem uma parte do vídeo que ele diz que tem coisas que ele nem pode falar, que o Rabino cabalista judeu, ele não vai entregar todo o ouro para as nações que não são do povo judeu, tá? Então assim, ele até foi generoso demais aí em nos falar. Então vamos lá. Quando você fala, Nino, que antes da gente dar uma exploradinha no Lemegeton, porque você diz assim que os daimons são apenas frutos da consciência mental do mago, do evocador. Quando você faz isso, Nino, olha o que o Rabino pensa de você, olha o que o cabalista pensa de você. Ele pensa isso aqui, ó, que eu vou colocar para você. Olha, o Rabino Eliyahu Haskell, de Jerusalém, ele pensa isso aqui de você. Inclusive eu entrei em alguns canais americanos e brasileiros sobre pessoas que trabalham com Goetia, e eu cheguei a ver pessoas dizendo que nem sequer sabem se acreditam que é verdade. Pois é, pessoas que vendem cursos, pessoas que tentam ajudar pessoas com magia, ou com Goetia do rei Salomão, ou com como invocar esses demônios, dizem, eu não sei se ele realmente existe ou só são imaginações na minha cabeça. Inclusive, essa é uma linha de vários magos hoje em dia, não, entre aspas, o objetivo aqui não é falar mal do mago, mas atacar ele, mas mago porque nem ele está sendo mago baseado no princípio da magia que eles deveriam acreditar. Tá vendo? Ele ainda tira o sarro, dizendo sim que esses magos não acreditam nem naquilo que fazem. Agora vamos ver o que o Lemegeton diz. Vamos lá. Ó, vamos começar aqui. Eu só grifei algumas páginas. Eu vou colocando aqui na tela para vocês, para nós acompanharmos a leitura. E vamos dar uma lida no Lemegeton, ou se é apenas fruto da sua imaginação. Então, tá vendo? Até o próprio Rabino de Jerusalém fez um comentário depreciativo da sua forma de crer. E depois nós vamos saber se há alguma ligação com apenas a mente, que nós mostraremos para vocês, e se também há uma ligação hebraica com esse sistema de magia. Ok, pessoal? Então assim, eu acho muito interessante, porque esse aqui é uma aula que os daimons não são apenas frutos da mente do magista, tá ok? Eu vou querer deixar isso bem claro aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu acho interessante a gente destacar quem foi que começou, um mago que se chama Lon Milo Duquette, com essa tese, né, juntamente com outros magistas. O Lon Milo Duquette, ele lança este livro aqui, esse livro aqui que está na sua tela, que se chama A Chave de Salomão. E neste livro aqui da editora Pensamento, o Lon Milo Duquette, ele fala como uma espécie de ensaio mágico, uma espécie de experimentação, se não seria interessante
a pessoa, o mago, os praticantes de magia, observarem também os seus demônios internos e lidar com eles. Porque, veja bem, você tem um círculo, alguns centímetros do círculo mágico fica o triângulo, e ali se manifesta um espírito, um daimon, algo que te atrapalha, ou um demônio, ou um anjo contrário, alguma coisa assim. Você tem uma visão do círculo mágico, onde você é o Deus do círculo, e você está olhando ali aquela falta de virtude, aquele defeito, aquela falha de caráter, aquele demônio que está habitando os porões da tua alma, e ele faz a seguinte proposta: como você está dentro do círculo protegido e ele está ali no triângulo sendo mostrado para você, você pode também utilizar a Goécia para enfrentar os seus medos, para enfrentar os seus demônios internos, os seus espíritos internos, os seus conflitos, os cômodos escuros da sua alma. Você também pode usar a Goécia para isso. E depois ele utiliza um outro livro, que é este aqui, ó, que não foi escrito só por ele, a Goécia Ilustrada de Aleister Crowley, que quando você vai ver aqui, você vê que tem 3 escritores. O primeiro é o Lon Milo Duquette. Tá? O primeiro é o Lon Milo Duquette. Só que depois você vai notar que ele mesmo diz no livro: esses daimons, esses espíritos, não podem ser apenas frutos da mente do magista. E ele dá algumas explicações por quê. Então, porque uma das referências que ele usa, vou colocar aqui para você ver, que é uma das referências que ele usa, ele diz assim, ó: se o olho pudesse ver os demônios que povoam o universo, a existência seria impossível. Isso está escrito no Talmud Berakhot 6. Então, se os nossos olhos pudessem ver os demônios que povoam o universo, a existência seria impossível. Tá? Então, assim, se os nossos olhos pudessem ver. Depois eu vou mostrar textos para vocês aqui que Crowley e outros magos tiveram essa experiência, e aí as coisas vão começar a fazer mais sentido. Vem comigo que vocês vão entender. Vamos começar aqui, fazer uma leitura basiquinha, bem básica, alguns textinhos aqui. Como esse vídeo vai ser bem fracionado, você vai lendo ele, você vai ouvindo eles em ordens homeopáticas, tá bom? Então vai lá, Nino, essa resposta é para você, tá bom? Você, Nino, aí Nino Denani, que é o youtuber aí, que é um mago que não acredita em nada, e através de carteiradas, né? Você deve ter aprendido com alguém isso, porque certificados pode ser apenas um diploma na parede, né? Mas você aprendeu a dar carteiradas com pseudos cursos aí, que nós vamos abordar esse assunto também, que é para você ter a validação daquilo que você está falando como algo científico. Isso eu também quero tratar aqui juntamente com você. Vamos lá, pessoal. Algumas partes aqui, logo no começo do Lemegeton, que eu acho que você, Nino Denani, nunca leu o Lemegeton, porque se você tivesse lido, você não teria afirmado que os daimons são apenas frutos da imaginação do magista. Você tem que ler um texto, não pode tirar um texto fora do contexto, tá? Vamos lá. Olha aqui. Logo no princípio do Lemegeton, o rei Salomão evocando Belial, de Jacobs Deuterano
uma gravura de 1473, está vendo aqui? Invocando Belial, 1473. Já começa mostrando isso. Vamos lá. No 3, aqui ó, eu tenho aqui, começando o Lemegeton, diz assim, na introdução do livro, no lançamento, né? Na introdução diz: decidi solicitar ao senhor Aleister Crowley, um poeta e hábil estudante de conhecimento mágico e um experiente cabalista, que completasse abertamente aquilo que tinha sido iniciado em segredo. Então você nota aqui que foi solicitado ao Crowley para ajudar nesta obra com Samuel Liddell, porque ele era um grande conhecedor e experiente na Cabala. Por isso que eu falo a importância de estudar Cabala, para não falar besteira. A importância de conhecer essa tradição oral, depois também escrita em livros como o Zohar, como o Talmud e outros livros cabalísticos e judaicos sobre a arte salomônica de fazer magia com esses demônios, né? Eu já disse que tinham outros nomes, como Shindalet, e isso para o cabalista é algo muito natural. Então, ele foi escolhido para escrever o livro. Então aqui ó, nós já temos uma sacada. Quem escreveu o livro? Crowley. Quem fez a tradução do livro? O professor contratado pelo Samuel Liddell. Então veja bem, eles simplesmente pegaram o que tinham e fizeram uma cópia traduzida. Traduziram e foram fiéis àquilo que eles puderam ser. Depois fizeram alguns enxertos, porque muitos manuscritos estavam fragmentados. Ok? Até que entendeu? Legal. E ele foi escolhido porque ele era um experiente cabalista. Tanto que ele escreve um livro de cabala e somente um cabalista para entender essa tradição. Então você, como um hermetista, né, não teve aí o cuidado, não teve o zelo de procurar entender se no meio da cabala, se no meio do Zohar, se no meio do judaísmo, se no meio do povo de Israel, que conta com milhões de pessoas, se essa tradição ela é viva no meio deles e faz parte da profissão de fé e da confissão de fé daquele povo. Então você desprezou, menosprezou, diminuiu religião, a cultura, a tradição escrita e oral daquele povo. Então Crowley foi escolhido por ser um experiente cabalista. Por isso que eu trouxe a Cabala, por isso que eu falo de Cabala, por isso que eu estudo Cabala, porque a Cabala me ajuda a compreender melhor a Goécia. Aqui na página 26 você já vê uma invocação dizendo assim, ó, eu grifei aqui, ó, olha a ligação judaica e cabalística. Eu sou Moisés, o teu profeta, a quem tu entregaste teus mistérios. As cerimônias de Israel tu produziste. Este é o verdadeiro nome referido aos profetas de Israel. Outro texto, grifando aqui, ó, tá? Ensaio introdutório do Crowley. Mesmo quando aprendemos que a Bíblia, após um estudo minucioso do texto, pode ser lida revelando arcanos cabalísticos de caráter cósmico, somos muito lentos em aplicar
essas conclusões na nossa versão de cabeceira, mesmo se fôssemos os felizardos proprietários da versão de Burton, que era a melhor versão da Bíblia naquela época. Então assim, ele fala que dentro da Bíblia existe ensinamentos cabalísticos que nós cabalistas chamamos de Sod, o Sod. Existe o Pardês, que é a forma literal, e o Sod seria a parte mística, a parte espiritual, a alma da Torá, a alma da Bíblia. A alma, os ensinos cabalísticos estão ali dentro do Sod, essas revelações que são dadas, e ele cita aqui arcanos cabalísticos de caráter cósmico. Somos muito lentos para aplicar essas conclusões. A gente tem dificuldade para entender a complexidade da Cabala, tá, pessoal? Então a gente lê a Bíblia e muitas vezes lê a Torá, lê o Taná, lê os Tehilins e critica. Não procuramos o Sod. Nós queremos... tá escrito ali que Deus mandou matar 70 mil e pronto, acabou. Mas a pessoa não vai atrás do significado espiritual do que isso quer dizer. Entenderam? Essa última afirmação será a nossa base de argumentação. O que causa... Presta atenção. É aqui que o Nino Denani tirou a crença de que os daimons são apenas frutos da mente do magista. Tá? Eu até concordo que o magista precisa ter uma mente criativa mesmo. Se o magista não tiver uma mente aberta, uma mente ampliada, uma mente com seu terceiro olho bem aguçado, realmente ele pode sair frustrado de um ritual, não só salomônico, mas qualquer ritual, pois a intenção, a kavaná, ela é muito importante durante um ritual, seja ele qual for. Mas olha que interessante, o Nino diz que os daimons são frutos da imaginação dos magistas. Então olha lá. Essa última afirmação será a nossa base de argumentação. O que causa a ilusão da aparição de um espírito no triângulo da arte. Então assim, o que ele faz essa pergunta para depois responder, e você vê que ele faz um teste com aqueles que estão lendo, se estão prestando atenção no livro, tá? Ele fala assim: o que causa a ilusão da aparição de um espírito no triângulo da arte? O Lomilo do Ket vai falar assim: pois ele faz parte ali da mente, do inconsciente do magista, né? O que faz então um magista acreditar e ver um daimon ali na frente dele dentro de um triângulo, né? Aí o Crowley, muito esperto, ele responde assim, ó: o amador ou um perito em psicologia responderá: a causa está na sua mente. Olha como que o Crowley é irônico. Ele fala assim, ó: se algum mago disser que está vendo um daimon no triângulo mágico da arte, o amador, uma pessoa amadora, ou um perito em psicologia responderá: a causa está na sua mente. Então ele fala assim, ó, o amador vai dar essa explicação, e o perito em psicologia também vai dizer: isso é fruto da mente do magista. Então daqui que o Nino tirou isso. Só que presta atenção, ele usa a palavra o amador, né, ou um psicólogo. Ele vai responder que é fruto da mente dele. Só que tem continuação, tá? Mas eu só quero
parar aqui um pouquinho para mostrar para você o que é amador da explicação que o Crowley ele nos traz, tá? Vamos ver. O que seria um amador? Vamos lá. Dicionário online da língua portuguesa. A palavra amador, ela significa um apreciador, significa alguém inexperiente, significa alguém curioso ou significa quem não tem experiência no que faz. Então veja bem, a pessoa que ela é um apreciador, ele se simpatiza, ele olha, ele tem curiosidade, ele aprecia aquele sistema de magia cerimonial. Ele é um apreciador, ele não é um profissional, ele apenas sabe apreciar, mas não sabe fazer. Por quê? Porque ele é inexperiente. Então, o inexperiente, o curioso, quem não tem experiência no que faz, ou seja, o amador, ele vai dizer assim: isso é apenas fruto da mente do magista. Vocês entenderam? Isto está na mente do magista. Só que Crowley não termina, né? Ele continua dizendo assim: olha lá. Infelizmente, não podemos parar por aqui. Nós não podemos acreditar que isso é apenas fruto da nossa mente. Salomão disse que podemos, olha aqui: 1. Obter informação. 2. Destruir nossos inimigos. 3. Compreender vozes da natureza. 4. Obter tesouros. 5. Curar doenças, etc. Ele fala: peguei esses 5 poderes aleatoriamente por questão de espaço, pois não posso explicar todas, tá? E aqui, ó, no 2, aqui, diz assim, ainda assim, olha: aqui temos um fato interessante. É curioso notar o contraste entre os nobres meios e os aparentes indignos fins dos rituais mágicos. Os últimos são disfarces de sublimes verdades. Destruir nossos inimigos é realizar a ilusão da dualidade, excitar compaixão. Aí ele, ironicamente, ele diz assim: Sr. White, né, que era aquele adversário dele lá que eles tinham rixa. Ele diz assim: o mundo da magia é um espelho. Quem enxerga porcaria é porcaria. O mundo da magia é um espelho. Quem enxerga porcaria é porcaria. Você vai enxergar dentro da magia salomônica aquilo que você é. Você vai enxergar dentro das formas de magia aquilo que você, na sua essência, é. Você na sua essência é. Agora vamos lá. Olha que coisa interessante que eu acredito que você, Nino Denani, nunca leu. Se você quiser, eu deixo aqui a referência, tá? Vou tentar deixar todas as referências de onde vocês podem encontrar esses textos, ok? Vamos ver se o Daimon é realmente frutos da mente do magista. Olha aqui que nós temos. Diz assim o texto. Aliás, esse texto é muito conhecido dentro de Telemann. Esse texto é muito conhecido dentro das ordens iniciáticas, dentro daqueles que aprenderam na OTO, Astro Argentum, sabe muito da biografia e da história do Crowley. Diz assim: Crowley, junto com o seu companheiro mágico Jorge Cecil Jones, utilizou a Goécia e evocaram o demônio Buer,
que a sua particularidade é a cura das doenças. Os dois desejavam ajudar o mestre mágico de Crowley, Alan Bennett, que era gravemente doente de asma. Bennett deveria viajar em lugares com clima mais quente, mas não havia os meios para fazer isso. Crowley e George Cecil Jones conseguiram evocar Boer, fazendo ele aparecer visivelmente. Mas como seu aspecto não correspondia à descrição da Goécia, os dois pensaram que a operação tivesse falido. Pouco depois, segundo Aleister Crowley, as coisas começaram a andar bem. Em maneira milagrosa, Bennett conseguiu se transferir ao Sri Lanka como desejava. Crowley entendeu que, no final das contas, a operação foi um sucesso. Que nós temos diversas informações. 2 magos fizeram uma evocação de Goécia, do Daimon Boer, né? 2 homens, tá bom? Porque precisavam evocar Boer para que curasse, ajudasse a recuperação da cura do seu mestre, para que ele pudesse fazer a viagem, se tratar no Sri Lanka e cuidar da sua agenda, né? E diz que os dois, olha que coisa, não foi um só não, porque só se fosse fruto da imaginação do Crowley, só Crowley teria visto, né? Mas olha que coisa interessante, que o texto, a história, a biografia do Crowley nos diz. Diz assim: os dois desejavam ajudar o mestre mágico de Crowley, Alan Bennett, que era gravemente doente de asma. Bennett deveria viajar a lugares com clima mais quente, mas não havia os meios para fazer isso. Crowley e George Cecil Jones conseguiram evocar Boer, fazendo ele aparecer visivelmente. Fizeram ele aparecer visivelmente dentro do triângulo mágico. Mas como seu aspecto não correspondia à descrição da Goétia, os dois pensaram que a operação tivesse falido. Veja bem, os dois enxergaram o Daimon e os dois notaram que ele era diferente dos desenhos que foram copiados de outros livros que foram escritos por volta do ano de 1500. Então, quando Boer aparece, eles estranham, porque não correspondia com o desenho do Lemergeton. Por isso que os rabinos muitas vezes sabem que Salomão fazia isso. Eles não vão saber que é Goétia ou Goécia, porque é uma palavra grega, assim como Daimon é uma palavra grega. Então esse conceito de Goécia eles não vão saber, eles não vão compreender, porque não faz parte da vivência deles, e eles vão achar os nomes dos Daimons e os desenhos dos Daimons estranhos, porque foi enxertado pela Golden Dawn quando é lançado em 1904. Então alguns Daimons, né, Shindalits, eles falam, esse aqui realmente Salomão evocou, esse aqui Salomão também evocou, esse aqui também Salomão prendeu, mas esse
não, tem nada a ver, esse não, esse não, esse não, esse não. Notou como houve uma contaminação? Mas nem por isso invalidou o fato de que existe uma tradição, de que existe o ensinamento oral, cabalisticamente falando, de que Salomão ele utilizava desse tipo de magia, desse tipo de manobra, porque aqui, olha, os dois viram o Daimon de uma forma diferente. Não foi apenas um. 2 homens viram o Daimon. Então, como que os dois poderiam estar imaginando a mesma coisa? E no final das coisas, a evocação deu certo e o mestre de Crowley conseguiu ir para Sri Lanka, cuidar da sua saúde, e ali começou-se a sua recuperação. Tá? Começou recuperação. Então, assim, pessoal, vamos continuar aqui para a gente ir, vamos explorando aqui um pouquinho do Lemegeton, porque ele vai nos mostrando as raízes cabalísticas, as raízes hebraicas, de que algo aconteceu realmente na história da humanidade e que essa tradição, ela em parte foi transmitida pelos rabinos, pelos cabalistas, e muita coisa foi escondido também dessa forma de trabalho do rei Salomão, tá bom? Vale a pena destacar, né, que quando o Crowley diz assim, um amador, uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não sabe aquilo que faz, ou até mesmo um psicólogo bem treinado vai falar, isso é fruto da mente. Ele diz assim, mas infelizmente não podemos parar por aqui. Por quê? Porque a evocação do Daimon vai provocar destruição dos nossos inimigos, obter informação, compreender vozes da natureza. Ele vai citando alguns fatos que vão acontecer externamente. Então, se um Daimon é apenas um fruto da mente do magista, como que um inimigo externo vai ser destruído se é apenas fruto da minha mente? Então ele desconsidera e acha que é uma resposta rasa que qualquer psicólogo daria e que qualquer amador daria. Então, senhor Nino Denani, aqui você agiu como um amador, né? Uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não tem prática nesse tipo de coisa. Então, assim, por isso que eu não acredito que você faça evocação de Goécia. Eu não creio, tá? Até porque você é ateu e nós sabemos que o pano de fundo para segurança e para sucesso na Goécia tem tudo a ver com Adonai. Olha a próxima página. Diz assim, olha, agora este livro, Lemegeton, está contida toda a arte do rei Salomão, embora existam muitos outros livros que são atribuídos a ele, mas nenhum deve ser comparado a este aqui, pois esse contém todos eles, ainda que haja também títulos com vários outros nomes do livro, como o livro de Elisol, que é o mesmo com este último livro de Lemegeton, chamado Ars Nova, Ars Notória, etc. Agora, olha esse detalhe. Estes livros foram primeiro encontrados na Caldeia, em língua hebraica, em Jerusalém, por um rabino judeu, e por ele colocado no idioma grego, e daí para o latim, como é dito. Vamos lá, olha, esses livros foram encontrados lá na Caldeia
escritos em hebraico. Em hebraico. E quem encontrou foi um rabino de Jerusalém. E ele colocou no idioma grego para o latim. Tá bom? Então veja aqui. Estava escrito na língua hebraica e foi encontrada por um rabino. E para ele fez sentido, né? Olha que outra passagem interessante. Tu me aspergirás com esopo ao Senhor e estarei limpo. Tu me lavarás e estarei mais branco que a neve. Aqui, o evocador, ele está citando a consagração das suas vestimentas. Ele está fazendo o Salmo 51, que é o Salmo de Davi. Agora, o Salmo 51, ele é muito poderoso para os hebreus. Então, olha, até para colocar a vestimenta de evocação, você precisa recitar o Salmo 51. Aí continua aqui onde eu grifei, ó, tua força, ó Adonai, a quem pertencem a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tendo terminado isso, devem-se dizer orações a Deus de acordo com o tipo de operação que se vai realizar, assim como ordenou Salomão. Então, olha que interessante. Tua força, ó Adonai. Tá? Ele fala assim, a fim que o meu desejo possa ser atendido através da tua força, Adonai. E Adonai é o nome do inefável, que só é dito pelo povo hebreu. Só é dito pelo povo hebreu. Não por outro nome. Tá? Aqui diz, pelo fogo que circunda o trono, pelos santos anjos do céu, pela poderosa sabedoria de Deus, eu potentemente te exorcizo para que apareça aqui diante desse círculo, para cumprir minha vontade em todas as coisas que pareçam boas. Então ele fala, ó, ele pede pelos santos anjos do céu, pelo fogo que circula o trono de Deus e pela poderosa sabedoria de Deus. Aí ele diz aqui, Moisés pronunciou e a terra se abriu. Se ele não aparecer ao pronunciamento dessas duas conjurações, ainda que sem dúvida chegará, diga o que se segue. Então aqui, ó, mais uma vez é citado Deus, é citado Moisés. Aqui nós temos, olha, eu te conjuro, obrigo, ó tu Espírito número tal, por todos os nomes ditos anteriormente, e além disso, pelos 7 grandes nomes com os quais Salomão, o sábio, te submeteu, juntamente com os teus companheiros no recipiente de bronze. Aí ele vai falando Adonai, Preiai ou Prerai, Tetragrammaton, Anapaxton ou Anepeneton, vai citando diversos nomes aqui, né? Para que apareça diante desse círculo, para cumprir minha vontade em todas as coisas que pareçam boas a mim. Se tu, todavia, continuares desobediente e recusares aparecer, eu, no poder do nome do Supremo e Eterno Senhor Deus, quem criou ambos, eu e tu, e todo mundo em 6 dias, e tudo que está contido nele, ele fala outra palavra em hebraico aqui, pelo poder deste nome, Pneumaton, que comanda todas as hostes. Olha que coisa interessante. Aqui você já nota que o livro ele está sendo escrito em cima de uma tradição, porque ele diz assim, ó, pelos 7 grandes nomes com os quais Salomão, o sábio, te submeteu. Então veja bem, não é Salomão que está escrevendo, é uma outra pessoa que está dizendo assim, olha,
eu, pelos 7 grandes nomes com os quais Salomão, o sábio, te submeteu. Então ele está usando aqui o nome de Salomão para se referir a uma raiz mágica vinda do povo hebreu. É só ler o Lemegeton com atenção, sem preconceito, que você vai ver palavras como essa. Olha, venha, pois, pelos nomes Adonai, Zabaoth, Adonai, Amiorã. Venha, pois, é Adonai quem te ordena. Quem fala Adonai? Povo hebreu. Ó tu, grande, poderoso, forte rei Amaimon, que governa pelo poder do Supremo Deus, sobre todos os espíritos, tanto superiores como inferiores, das ordens infernais nos domínios do leste, eu te invoco e te comando pelo verdadeiro e especial nome de Deus, e pelo Deus que tu adoras, e pelo selo da tua criação, e pelo mais poderoso nome de Deus, Jeová Tetragrammaton, que te expulsou do céu com os demais espíritos infernais, e pelo mais poderoso e grande nome de Deus, que criou o céu, a terra, o inferno, e todas as coisas neles contidos, e por seu poder e virtudes, pelo nome de Primeumaton, que comanda todas as hostes celestiais, para que tu possas obrigar, forçar, compelir o espírito número tal a vir até a mim aqui, diante desse círculo, em uma forma agradável, sem causar nenhum problema, né? Então, assim, veja bem, tudo aqui é invocado pelos nomes de Deus, pelas hostes celestiais. Você, nesse grimório aqui, alguns, assim, antigamente até tiveram contaminação com santos católicos, igreja católica, citações de Santa Igreja, Santo Anjo, os santos da igreja, coisas assim, Jesus colocado no meio dos grimórios, tal. Você, nesse aqui, assim, é até de uma forma surpresa e agradável que você não encontra uma contradição. Você não encontra que termos utilizados dentro do cristianismo, nesse grimório aqui da Idade Média, você não encontra aqui uma contaminação cristã, mas poderia ter, para não ter problema com a Igreja Católica, poderia ter, mas não. Aqui você só vai ver Adonai, Deus e os nomes de Deus em hebraico. Tá vendo, pessoal? É só a gente ler, aí você vai procurando o que está acontecendo, passando na cabeça de quem escreveu. São várias e várias citações, tá? Que vai acabar nos tomando muito tempo, mas eu vou falando mais, as que eu achar, aquelas que vão mais ser impactantes para vocês, tá? Aqui eu tenho a licença de partir. Ó tu, espírito número tal, né? Diz assim, ó, parta, então te digo, e esteja pronto para vir ao meu chamado, sendo devidamente exorcizado e conjurado por meio dos ritos sagrados da magia. Eu te obrigo a se retirar pacífica e silenciosamente, e que a paz de Deus seja mantida entre tu e mim. Depois de ter dado licença para a partida do espírito, não deve sair do círculo até que ele tenha ido. E até que tenha dito as orações, dado as graças a Deus pelas grandes bênçãos que ele lhe enviou, ao cumprir os seus desejos.
Então veja bem, já começa mais uma vez, né? Tudo aqui referindo-se ao nome de Deus. Então, como existem várias evocações que são usados nomes cabalísticos, note como todo pano de fundo é Adonai, é o Eterno, tá? Então, quando é dito, por exemplo, aqui, Eie Keter, significa Deus Todo-Poderoso, cuja morada está no mais alto dos céus. Quando é dito Hayot, significa o grande rei do céu e de todos os poderes ali. Quando é dito Metatron, regente de todas as hostes de anjos e arcanjos. Quando você vai notando que tudo que é dito aqui, ó, Jeová, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, escute as minhas preces. Tudo que é dito durante as invocações, Elohim, Deus conosco, está sempre presente conosco. Biná, fortalecei-nos e apoiai-nos agora e sempre. Aí você vê aqui, ó, Zabate, em tuas mãos, grande Deus Sabaote. Rezel, tu, grande Deus, governador e criador dos planetas e das hostes celestiais. Rasmalim, mandados por teu todo-poderoso poder. Elohim Geber, mas todo-poderoso e eterno e por sempre vivente Senhor Deus. Então assim você vai vendo toda a evocação, ó. Serafim, envie teus serafins, Camael Madim, para que assista agora nesse momento e nos ajude e nos defenda de todos os perigos. Elohá, que significa ó Deus Todo-Poderoso, esteja sempre conosco agora e sempre. Tetragrammaton, e deixe o teu poder e tua presença toda poderosa, guardando-nos, protegendo-nos agora e sempre. Então assim, tudo, ó, todos os nomes estão fazendo referências a frases que são ditas no meio do ritual, e todas essas frases está falando de Deus, dos anjos e de Adonai, né? Aqui nós temos também, ó, o círculo mágico, e aqui eu tenho sublinhado o desenho do círculo mágico com escritos em hebreu. Fonte primordial e celeiro da magia cabalística e origem de muitas das magias cerimoniais dos tempos medievais, as clavículas sempre foi estimada e valorizada pelos escritores ocultistas como uma obra de maior autoridade, e notavelmente em nossos dias Eliphas Levi a tomou como modelo no qual seu celebrado dogma e ritual de alta magia se baseou. Deve ser evidente para o leitor iniciado que Levi, que as clavículas de Salomão foi seu livro de estudo. E ao final deste volume 2 dou um fragmento de um manuscrito hebreu antigo das clavículas de Salomão traduzidos e publicados na filosofia oculta, bem como uma invocação chamada Invocação Cabalística de Salomão, que tem uma analogia muito próxima com uma que aparece no primeiro livro, a qual foi construída na mesma maneira sobre o esquema de Sefirot, que é o plural de Sefirá, correspondendo à árvore da vida. Aqui você vê clavículas, ainda estamos nas clavículas de Salomão aqui, tá bom? Não encontro razão para duvidar da tradição que associa a paternidade das clavículas ao rei Salomão, já que, entre outros, Josefos, o historiador judeu, menciona especialmente as obras mágicas
atribuídas a esse monarca. Isso está em conformidade com as várias tradições orientais, e sua excelência mágica é frequentemente mencionada nas as 1001 noites aqui. Mas olha que legal. Não encontro razão para duvidar da tradição. Tradição, tá? Depois ele diz assim, olha, não encontro dúvidas que associa a paternidade desses manuscritos ao rei Salomão. Tem um vínculo com ele. Flávio Josefo foi um escritor de 2000 anos atrás, tá? Um historiador judeu de 2029. Ele menciona as obras que esse monarca, que Salomão fazia. E mais uma vez ele diz assim, isso está em conformidade com várias tradições orientais. Várias tradições orientais. Você teve acesso a essas várias tradições orientais? Não! Então por que falar que é mentira? Por que falar que não existe? Né? Por que isso? Entendeu? Agora ele diz assim, olha, para concluir farei somente, mencionarei para benefício dos não hebreus, que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, e por sua natureza consonântica requer menos letras do que o inglês para dizer a mesma palavra. Aproveito a oportunidade e meus agradecimentos ao Dr. Wynne Westcott pela valiosa assistência que me deu na reconstrução do hebreu nos Pentáculos. Então, olha que coisa interessante. Samuel Liddell ele termina aqui em 1888, quando ele acaba de elaborar, né, as clavículas. Ele fala assim, olha, eu quero explicar para benefício dos não hebreus, as pessoas que não são judias, que não são judeus, que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Você lê como se fosse de trás para frente. Então, olha como tudo realmente estava escrito em hebraico, tá? E ele ainda agradece o Dr. Wynne Westcott pela valiosa assistência que me deu na reconstrução do hebreu nos Pentáculos, porque você vai encontrar muitos Pentáculos escritos em latim, mas antes de estarem em latim, eles estavam no seu original em hebraico. Então ele agradece ao doutor especialista em talismã, em Pentáculos e no hebraico, por ter ajudado na reconstrução do hebreu dentro dos Pentáculos. Então, assim, ele sempre teve a vontade de lançar os Pentáculos descritos dentro da clavícula de Salomão de acordo com o hebraico, não de acordo com o latim. Entendeu, pessoal? Continuando aqui algumas partes do Lemegeton e também da clavícula Salomones, eu tenho aqui, olha, como eu havia dito para vocês, são vários manuscritos. Foi um jogo de quebra-cabeça que o Samuel Liddell tentou montar de todas as formas, da melhor maneira possível, pois, como eu disse, muitos pergaminhos, muitos manuscritos já estavam parcialmente destruídos. Então nós temos uma dívida de gratidão com Samuel Liddell pela perseverança dele em conseguir nos trazer isso há 200 anos atrás, porque hoje seria praticamente impossível. O pouco que ele conseguiu resgatar
hoje não seria nada, tá? Então olha que nós lemos aqui do manuscrito, que cada manuscrito tem um nome e um número, tá? Manuscrito Lansdowne 1203, as verdadeiras clavículas de Salomão, traduzidas do hebreu para a língua latina pelo rabino Abognazar. Diz assim: esse testamento foi traduzido em tempos antigos do hebreu para a língua latina pelo rabino Abognazar, que o levou com ele à cidade de Arles, em Provença, onde por um golpe de boa fortuna a clavícula hebraica antiga, isto é, esta preciosa tradução dela, caiu em mãos do arcebispo de Arles depois da destruição dos judeus nessa cidade, quem do latim a traduziu à língua vulgar, nos mesmos termos que aqui seguem, sem haver mudado ou acrescentado nada à tradução original em hebreu. Torno a dizer, pessoal, não tem como você conhecer a história de um povo, o costume de um povo, os hábitos de um povo, as experiências espirituais de um povo, se você não pesquisar na fonte. Se está dizendo que todos os manuscritos estavam no seu original em hebreu, a lógica é uma questão de bom senso. Qual é o povo que fala hebreu? O povo de Salomão, o povo do rei Salomão, os judeus. Então, nós não estamos vendo aqui que o original estava em francês, o original estava em inglês, o original estava em espanhol, o original estava ali nas línguas europeias. Não, o original estava em hebreu. Então, acho assim uma dificuldade das pessoas não, pelo menos, darem um crédito de que se está escrito em hebreu, se é conhecido dentro da cultura do povo hebreu, se faz parte da religiosidade, da espiritualidade, da cabala prática, que é magia, se faz parte desse conhecimento místico, por que eu vou duvidar nessas tradições e não procurar encontrar o fio da meada e acreditar que algo de bom eu posso retirar aqui de dentro, algo de bom eu posso resgatar, entendeu? Olha aqui, o outro manuscrito, que é o ADD 10862, Clavícula de Salomão, traduzida ao latim do idioma hebreu. Tá vendo? Tudo do latim para o hebreu ou do hebreu diretamente. Aqui também diz assim, olha, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, disse que o princípio dessa clavícula é o temor a Deus, adorá-lo, honrá-lo com constrição do coração, invocá-lo em todas as coisas que desejamos, concluir e operar com grande devoção, já que desta maneira Deus nos levará pelo caminho correto. Portanto, quando se deseja adquirir o conhecimento das artes e ciências mágicas, é necessário ter conhecimento das horas dos dias, assim como da posição da lua, sem o qual não se poderá levar a efeito nenhuma operação. Porém, se observa com diligência, poderá facilmente realizar e obter o efeito buscado, o efeito desejado, né? Então, assim, você nota aqui que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, temor a Deus,
honrar a Deus, evocar a Deus. Eu tenho aqui, num desses fragmentos que eu fiz a tradução aqui, tem uma passagem de um manuscrito hebraico dizendo que as evocações deveriam ser feitas. Olha que curiosidade, a pessoa teria que 10 dias antes da evocação já começar a santificar o seu corpo, não comendo nada que fosse impuro, e olha que coisa interessante, e que tivesse observado a guarda do dia do sábado. Essa pessoa estaria apta a fazer a evocação da clavícula. Então olha que coisa interessante. Em toda a clavícula você vê que em tudo, desde a vestimenta, desde um anel, desde um pantáculo, tudo é utilizado salmos. Salmos de Davi, pai do rei Salomão. Tudo é usado salmos dentro dos terrilins, dentro do Taná, dentro da Torá. Tudo nos leva, né? Para uma pessoa fazer evocação, ela teria que ter o cuidado de ter guardado ou dedicado o sábado ao Senhor, a Adonai. E qual é o povo, gente? Qual que é o povo que guarda o dia do sábado? Qual que é o povo que tem um compromisso no Shabá? É o povo judeu, o povo hebreu. Então nós temos aí, olha, indícios muito fortes de que existe uma tradição. Ela pode ser escondida, ela pode ser secreta, ela pode ser discreta, ela pode ter sido revelada apenas por fragmentos, por partes, mas que existe sim uma tradição, e que no meio dessa fumaça há fogo. Isso está mais do que claro para todos aqueles que estão prestando atenção nos vídeos, né, pessoal? Então nós temos aqui diversas curiosidades dentro Lemegeton. Olha essa imagem aqui, que interessante. Essa imagem aqui, Cabalistic Magic, ou magia cabalística, talismã, salmos, amuletos e práticas de altos rituais, de altos rituais. Solomo Baal Shem. Então, dentro deste livro que fala sobre magia cabalística, ele cita vários artefatos que eram usados na antiguidade para proteção dos cabalistas, tá? E esse aqui, olha a coincidência. Esse aqui é aquele que nós conhecemos como o Círculo da Goécia, da Golden Dawn, com a cobra, escrito em hebreu, as letras, né? Assim como nós temos lá na história do Rabino, quando o Rabino conta, quando Salomão aprisiona Ashmodai, ou Asmodeus, ali no caso, ele aprisiona com uma corrente também, com 72 nomes de Deus escrito em hebraico. Lembra? A corrente, aqui nós temos a cobra. E olha, naquele livro que eu acabei de mostrar para vocês, o Círculo Cabalista. É lógico que ele é bem rupestre, né? Ele é bem antigo o livro, ele é bem desenhado por pessoas muito simples, mas por ser um desenho muito antigo, vai nos fazer lembrar de coincidências com a Goécia Salomônica que a Golden Dawn tentou de alguma forma reconstruir. Olha aqui, um homem com uma roupa, e em volta do círculo nós temos aqui a forma de um Ouroboros, a forma de uma cobra. Você vê que existe muita semelhança no círculo de proteção cabalista.
né, no círculo de proteção cabalista. Então isso nós não podemos de forma alguma ignorar. Vamos ver o que o professor Skinner disse, ele, o Dr. Rude, na Goécia do Dr. Rude, ele diz assim, olha, na página 20, Goécia. A Goécia, como um livro distinto, remonta pelo menos ao século XV, mas suas técnicas e data, presta atenção, olha o que o Dr. Rude, da Goécia, vou mostrar depois de que livro ele tirou isso, tá bom? Porque eu tenho o livro, eu posso mostrar para você aqui de qual foi o livro que ele retirou isso. Ele diz assim, a Goétia como um livro distinto remonta pelo menos ao século XV, ok? Mas suas técnicas e data, finalidade de volta pelo menos 2 e talvez 3 mil anos. Porque não queremos, como o MacGregor, no caso, parecia afirmar que o presente texto estava na realidade escrito pelo rei Salomão, mas nós somos convencidos. Olha que interessante. Afirmar que o presente texto estava na realidade escrito pelo rei Salomão, mas nós somos convencidos que a tecnologia mágica por trás pode remontar à época do que o rei assim propomos brevemente, rastrear a transmissão de algumas dessas técnicas. Como eles jogam luz sobre a forma como a Goécia e outros livros do Lemegeton foram feitos para serem usados. Rei Salomão e o seu templo, Stephen Skinner e David Rankine. Rei Salomão, fala que o período que ele reinou, teve uma reputação por ser um mágico consumado. Olha que o Dr. Rude diz. Muitas fontes cristãs, judaicas, islâmicas contêm histórias de habilidades dadas por Deus do rei Salomão e chamando os demônios, fazendo ligação com demônios. Essas habilidades incluía interrogá-los, prendê-los e finalmente forçando-os a obedecer-lhe, até mesmo ao ponto de fazer o trabalho físico pesado, como cortando pedras e madeiras, para a construção do seu famoso templo em Jerusalém. Viver como ele fez bem antes do advento do cristianismo, e sem sua visão dualista dos mundos espirituais. Salomão não tinha escrúpulos sobre como lidar com os anjos e demônios. Em fato, ele claramente viu como parte de seus deveres para freio à potência do último, reduzindo assim a quantidade de maldade solta neste mundo. Lembra? Aqui, ele tinha habilidade para lidar com anjos e demônios, confirmando o que o Rabino Yair Alon falou num vídeo agora há pouco, que ele tinha sim essa autoridade de evocar e invocar anjos e demônios, tá? Então o Dr. Rude, neste livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ele fala assim, olha, que embora a Goécia possa ser um livro que remonta ao século XV, por exemplo, ele diz assim, mas as suas técnicas datam por volta de mais ou menos entre 2 a 3 mil anos. 2 a 3 mil anos. E ele fala assim, mas nós estamos convencidos que a tecnologia mágica por trás
remontam à época do rei Salomão. E ele fala assim: propomos brevemente rastrear a transmissão dessas técnicas, como eles jogam luz sobre a forma como a Goécia e outros livros do Lemegeton foram feitos para serem usados pelo rei Salomão no seu tempo, etc. Tal. O livro é este aqui o livro do Dr. Hood, tá? Eu tenho ele aqui. Ele é um livro, ele está todo em inglês, né? Alguns sigilos são até diferentes da clavícula Salomones, tá? Então assim, é muito interessante. Tem também os sigilos dos anjos. Então assim, é este livro aqui ao qual ele está se referindo, a Goécia do Dr. Hood, tá? E sobre os demônios serem apenas frutos da mente do magista, isso é coisa de psicólogo e de amador. É coisa de psicólogo ou amador. Ele vai dar a explicação mais simples, tá? Mas eu vou mostrar apenas 3 livros aqui de ocultistas e pessoas que estudaram a existência ou não de demônios e catalogaram esses demônios ao longo da história. Então nós temos aqui, olha, este livro, né, onde estão catalogados aqui milhares, né, de seres. Nós temos aqui, esse livro deve ter o que? Quase 1000 páginas, tá? Assim, ó. Então pessoas se dedicaram a estudar isso. Temos também esse aqui, tá? Que é um outro também, que também tem aproximadamente 1000 páginas também. Temos esse daqui também, que só fala dos demônios que o ocultismo conseguiu averiguar e levantar, seja na Caldeia, na Suméria, Babilônia, Egito, enfim, no islamismo. Então assim, existe vários dicionários, vários livros que vão apontar milhares de nomes de demônios. Aí você acredita ou não, tá? Mas assim, eles se deram ao trabalho de pesquisarem e falarem sobre isso, tá? Vamos aqui continuando, que eu tenho outros assuntos aqui para falar com vocês. Lembra que eu disse para vocês que havia dentro da Golden Dawn um círculo chamado Círculo Salomônico, que apreciava o que era da linhagem, o que podia ter resquícios do sistema, da ferramenta mágica que Salomão utilizou, e que, lógico, não poderia se chamar Goécia, porque a palavra Goécia ela veio existir 1000 anos depois, por exemplo. Ela veio existir na Grécia, né, assim como a palavra daimon também, é grego também, e ele falava hebreu, então isso para ele não teria sentido. Nós temos aqui uma explicação. Ó. Este livro se chama Grimorium Verum. Esse é um livro de Goécia, onde as pessoas evocam. Aqui nós temos, em vez de 72 daimons, nós temos 18. Aqui são 18, 17, 18. E aí, olha que a Golden Dawn publica. Ela diz assim, ó, o Grimorium Verum significa em latim Grimório verdadeiro. É um livro de demonologia, supostamente escrito por Albeck o egípcio, em Mênfis no ano de 1517. Contudo, as edições mais antigas que encontramos foram impressas em Roma, apenas no século XVIII. MacGregor Matters, fundador da Golden Dawn e destacado ocultista do século XIX, chegou a incluir parte do Grimorium Verum em seu livro As Clavículas de Salomão, livro 3.
mas os retirou das edições mais recentes, sobre a alegação de que os selos e nomes pertencem a um sistema irmão mais distinto da Goécia, tá? Então, assim, é um sistema irmão e foi retirado o Grimorium Verum do círculo salomônico. Foi retirado a crença deste Grimório de que havia nele algum resquício da tecnologia mágica, vamos dizer assim, utilizada pelo rei Salomão, principalmente pelo nome Lúcifer. Eu acredito que isso deva ter se dado porque o nome Lúcifer em uma outra categoria, pois na época de Salomão não havia nem mesmo a palavra Lúcifer, que é uma palavra traduzida do latim, é uma palavra em latim, e é uma tradução inclusive errônea, errada, que foi feito de forma errada, né? Então aí nós já percebemos que a Golden Dawn, ela queria realmente levar isso a sério. Ela queria levar a sério e não na brincadeira como algumas pessoas fazem por aí. Tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui, porque esse vídeo aqui, para lembrando o pessoal, estou fazendo em resposta ao Nino Denani, do canal Nino Denani, né? Pelo fato de, principalmente por ele ter criticado o sistema, não acredita em daimons, em demônios, em espíritos, acha que somente é fruto da cabeça do magista, né? Repudia qualquer vínculo com o rei Salomão. Então nós trouxemos aqui autoridades aí, porque se eu falando somente tem um peso, agora outros que estudaram Cabala 40, 50 anos de cabalistas já vão possuir uma outra autoridade, porque são representantes do povo judeu, né, de uma nação e das suas tradições e das suas crenças. Então eles caem por terra qualquer descrença sobre a habilidade do rei Salomão como mago, né? Como mago. E nós vamos falar de outras coisas também, tá? Então, assim, mostra que ele não conhece mesmo a tradição do povo hebreu, não sabe sequer quantos livros Salomão escreveu de fato, e afirma que Salomão não escreveu nenhum livro relacionado a artes mágicas. Ele afirma isso, né? Quando os próprios cabalistas e rabinos dizem que ele escreveu tantos livros que eles não conseguem nem enumerar a quantidade e o que foi escrito nesses livros. E ele ainda diz assim que muita coisa ele não pode falar. Nós sabemos por que os rabinos não pode falar, né? E como educador mágico, né, nós mostramos aqui que o Nino, infelizmente, ele não se atém ao básico, né? Então, assim, para uma pessoa que cobra do seu público, para uma pessoa que critica tanto pessoas que escrevem em chat, fazendo perguntas, escrevendo errado, esquecendo pontuação ou vírgula, e ele fala, a pessoa se pergunta, devo estudar magia? E faz essa pergunta de uma forma que a escrita não está correta. Ele fala para a pessoa assim, olha, você devia voltar para a escola e estudar, né? Porque antes de ser magista ou mago, você devia aprender o português. Então, assim, não basta, como eu disse, não basta escrever bem, tem que saber falar e tem que saber ouvir, né?
E infelizmente, Nino, aí você cometeu erros bem pífios mesmo, bem amadores da sua parte, tá? Só que, gente, agora eu quero tratar um outro problema, porque como o Nino é ateu e ele tem todo o direito de ser ateu e de não acreditar em nada, e eu ainda acho que ele deveria deixar isso dentro da sua ordem, porque quando ele vai para uma rede social dizendo que não acredita em oráculos, não acredita em Exu, não acredita em Pombogira, não acredita em Daimon, não acredita em Goécia, não acredita em Umbanda, não acredita em nada, infelizmente ele vai gerar uma resposta negativa desnecessariamente, né? Mas ele está fazendo isso porque agora, depois de um certo tempo, ele resolveu fazer um curso de pós em neurociência, tá? Um curso muito polêmico, por sinal, e eu quero falar sobre isso, porque ele se vale dessa autoridade para dizer assim, ó, eu conheço o funcionamento do cérebro humano, eu conheço as patologias da mente humana, eu sei os gatilhos, eu sei como que o cérebro humano funciona, então tudo que eu falo, eu não aceito ninguém me contrariar, porque eu sou cientista. Ele foi num podcast e disse, eu sou mago e eu sou cientista.